Jéssica Oliveira, sou contadora, atuo na área de controladoria e sou especialista em negócios digitais. Hoje falarei sobre como vencer os desafios da profissão e conquistar o mercado de trabalho. Bom, é muito comum que se fale sobre as dificuldades da profissão contábil. E os jovens que estão se formando agora, entrando no mercado de trabalho, têm sentido bastante a pressão do mercado, da competitividade, porque o mercado está cada vez mais competitivo e, infelizmente, o jovem sai da faculdade sem ter o preparo suficiente para exercer a profissão. Isso se dá porque a faculdade não te ensina tudo o que você precisa para ser absorvido pelo mercado de trabalho. Mas a boa notícia é que a gente pode reverter essa situação e eu estou aqui hoje para te ajudar com isso. Espero que você esteja com papel e caneta na mão, porque eu vou compartilhar com vocês alguns conselhos e estratégias que eu usei para chegar até aqui, conquistando o mercado de trabalho e tendo destaque profissional. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer com você um panorama geral da situação dos jovens profissionais recém-formados. Recentemente, uma pesquisa mostrou que 40% dos jovens que se formaram entre 2014 e 2018 estão desempregados ou hoje ocupam cargos que não exigem qualificação técnica, atuam fora da área ou em subempregos que qualquer pessoa poderia exercer mesmo sem uma formação profissional, sem uma formação universitária. Um outro dado, não sei se você sabe, mas atualmente somos cerca de 516 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Contabilidade. Olhando esse número, você consegue perceber que para obter um destaque profissional, para ser absorvido pelo mercado de trabalho, você precisa ter muito mais do que só um diploma? Pois é. Ocupar um cargo de destaque e conseguir exercer a sua profissão exigirá de você esforço. Eu vou te ajudar com isso. Espero que os meus conselhos te ajudem a traçar um caminho melhor e que você consiga alcançar um objetivo de exercer a profissão. Primeira dificuldade que eu separei aqui. Óbvio que eu não vou tratar sobre todas, porque senão a gente passaria uma tarde inteira conversando só sobre isso. Mas eu vou trazer as que eu acho que são as principais. A primeira é a ausência de experiência profissional. Pois é, a nossa profissão valoriza muito a experiência profissional. Por isso que é tão difícil que jovens sejam absorvidos pelo mercado de trabalho. Mas difícil não quer dizer impossível, né? Só quer dizer que vai exigir um pouco mais de você, de esforço. E aí você pode me perguntar, tá bom, Jéssica, eu já sei que é uma dificuldade, mas como é que eu venço essa dificuldade? Bom, entrando no mercado de trabalho hoje, agora, no início. Por quê? Pense aqui comigo. Se você, durante a faculdade, decide entrar no mercado de trabalho, você vai entrar como estagiário, por exemplo. A sua mão de obra é muito mais barata. Logo, o mercado de trabalho vai absorver você de uma forma mais fácil. Mas, se você espera concluir a graduação para entrar no mercado de trabalho, meu caro, a sua mão de obra vai ser muito mais cara, dificultando a absorção do mercado. E uma outra coisa muito importante de destacar. Mesmo com um diploma, a maioria das empresas, em sua grande maioria, exige que você tenha uma experiência profissional. Então, digamos que não adianta muito você ter só o diploma. Você vai precisar de muito mais do que isso para conseguir a sua experiência, tá? Então, primeira dica aí, entre no mercado de trabalho o quanto antes, para facilitar a sua absorção pelo mercado de trabalho, ok? Vamos para a segunda dificuldade que a gente identificou. A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Pois é, eu sei. Também me disseram que ter um diploma resolveria os meus problemas, que quando eu me formasse eu seria uma profissional valorizada, porque eu seria contadora, óbvio que depois de fazer o exame de suficiência, tá? Mas eu acreditei, por muitos anos eu acreditei que apenas me formar resolveria o meu problema. Mas na prática não é bem assim, né? As empresas, como elas valorizam muito essa experiência profissional, ter só o diploma não resolve. Além disso, a faculdade ela não te ensina muitas das vezes a alinhar teoria
conteúdo prático e conteúdo teórico. Logo, fica muito mais difícil conseguir exercer a profissão. Tem mais algumas coisas que a faculdade não te ensina. Por exemplo, para você ser um bom profissional, você precisa ter algumas habilidades comportamentais muito bem desenvolvidas, porque nem só de técnica vive um bom profissional. E isso a gente também não aprende durante a faculdade. Ok, Jéssica, já sei que a faculdade não vai me preparar. E o que é que eu faço para vencer essa dificuldade? Bom, uma coisa que você pode fazer para começar a vencer essa dificuldade são cursos complementares. Graças à tecnologia, graças à internet, nós temos muito conteúdo por aí. Nós temos cursos online, temos cursos presenciais também, mas a facilidade de ter essas informações na internet é que você pode acessar de forma muito mais facilitada. Então, uma forma de você conseguir suprir um pouco dessa falta que a faculdade traz é fazendo cursos complementares. Cursos de atualização, já que muitas vezes o que a gente aprende na faculdade, no início, quando a gente sai, já está desatualizado. Então, é muito importante que a gente esteja sempre em busca de cursos e de aperfeiçoamento. Uma segunda opção que é muito interessante e cada vez mais tem se tornado tendência são as mentorias. Você pode me perguntar, mas o que é uma mentoria, Jéssica? Mentoria funciona da seguinte forma. Um profissional que já trilhou o caminho que você quer trilhar, ele te dá uma mentoria e te ajuda a traçar o seu caminho. Óbvio que ele não vai fazer nada por você, né? Mas ele vai te ajudar, ele vai te mostrar quais são as principais dificuldades, como superar essas dificuldades e o que você pode fazer para alcançar o seu objetivo mais fácil, tá? Uma terceira dificuldade é que o mercado de trabalho exige cada vez mais que os profissionais sejam qualificados. E, poxa, eu estou saindo agora da universidade, o que eu devo fazer? Buscar qualificação por meio de MBA, pós-graduações, cursos complementares entram cada vez mais nesse rol. Uma outra coisa muito, muito importante é que você precisa criar mecanismos de atualizações constantes. Você precisa estar em constante aprendizado, porque o mercado de trabalho ele evolui muito rápido e você, se quer ser um bom profissional, quer ser um profissional que esteja inserido no mercado de trabalho, precisa acompanhar essa evolução. Então, mantenha uma rotina de atualização para que você consiga acompanhar essa evolução. Uma outra coisa, aconselho fortemente que você seja autodidata, que você consiga buscar esse conhecimento sozinho, porque nem sempre você vai encontrar meios de se atualizar, pessoas que podem te ensinar sobre isso. Então é importante que você saiba ir buscar lá na fonte esse aprendizado que você precisa para exercer a sua profissão, ok? 4. Burocracias e mudanças constantes de legislação. Não que burocracia seja algo ruim, até porque ela nos garante uma certa segurança de como as coisas devem ser feitas. O problema está na forma em que isso é posto em prática no nosso país. Muitas vezes as informações entre os órgãos são desencontrados e nós, profissionais contábeis, ficamos no meio disso, tendo que nos adaptar a tantas variáveis. Ok, Jéssica. E como você sugere que a gente supere essa dificuldade? Bom, mais uma vez, você vai precisar estar disposto a acompanhar essas dificuldades, essas alterações. Como você pode fazer isso? Porque muitas vezes o dia a dia te consome tanto que você não consegue acompanhar tantas mudanças. Eu vou dizer como eu faço. Eu separo um tempo na semana para me atualizar de tudo que mudou no panorama geral aplicado à área que eu atuo, para poder acompanhar e conseguir exercer a minha profissão, né, as minhas atividades de uma forma boa, tá? Então, separa um tempo, estude, não deixe que o dia a dia te consuma de uma forma que você não consiga separar um tempo para se atualizar de informações que muitas vezes são importantes para a sua profissão, tá? 5. Evolução tecnológica.
Ah, Jéssica, mas como é que evolução tecnológica pode ser algo ruim para a nossa profissão? Não, eu não estou dizendo que a nossa profissão vai sumir porque estão vindo robôs, de maneira alguma. Muito pelo contrário, eu acho ótimo. Quanto mais tecnologia a gente possa usar ao nosso favor, melhor, né? Afinal, a gente pode focar no que somos bons de verdade, que são análises críticas, e deixar que atividades mecânicas e totalmente manuais sejam desenvolvidas por robôs. Mas a dificuldade que a gente encontra nesse quesito é, mais uma vez, aquela questão de atualização. Nem sempre a gente consegue acompanhar essa atualização da evolução tecnológica. Jéssica, então como é que a gente pode fazer para ficar a par de tantas atualizações? Pois é, meu caro, precisamos tirar tempo para acompanhar essas evoluções. Não tem muito o que ser feito, sabe? Todas essas variáveis, elas são quase que inevitáveis, eu diria assim, mas muitas vezes necessárias. O mundo muda muito rápido e seria muito ruim se pensássemos que, enquanto profissionais, sairíamos da faculdade, iríamos para o mercado de trabalho, iríamos para o campo de batalha e permaneceríamos da mesma forma. Então, se você está entrando no mercado de trabalho agora, já esteja ciente dessas dificuldades que você pode encontrar, mas esteja mais ciente ainda de formas e estratégias que você pode adotar para vencer essas dificuldades. De nada vai adiantar se você souber das dificuldades, sentar e chorar ou se lamentar. O que precisa ser feito é trabalho duro, dedicação e esforço para ser o profissional que o mercado de trabalho espera que você seja. Bom, agora vamos falar de coisas boas. Bom, pelo menos eu julgo que sejam boas. Vamos ter uma noção, mesmo que básica, do que o mercado de trabalho exige do profissional contábil. Você está preparado? Você está conseguindo acompanhar todo esse conteúdo? Olha só, espero que você esteja com papel e caneta na mão, tá? Vamos lá. Jéssica, o que o mercado de trabalho espera do profissional contábil? Bom, primeiro, ele espera conhecimento técnico. E venhamos e convenhamos, conhecimento técnico é o mínimo que você pode oferecer para o mercado de trabalho. É o mínimo que você pode, ter para entrar no mercado de trabalho. Então, esteja ciente que você precisa sim dominar a técnica profissional, a técnica contábil, os principais conceitos, principalmente se você escolhe uma área de atuação. Se especialize nela, domine aquela área e assim o mercado de trabalho com certeza vai reconhecer você, tá? 2. Pois é, o mercado de trabalho realmente espera que você tenha experiência profissional. Não tem muito para onde correr, né? A nossa profissão valoriza muito mesmo a experiência. Então, lembra daquele conselho que eu dei lá no início? Entre no mercado de trabalho agora. Busque uma forma de entrar, porque quando chegar a hora e você tiver com o diploma na mão, com certeza o mercado de trabalho vai te absorver de uma forma mais fácil, tá? 3. Acho que não tinha falado delas ainda, mas você precisa ter soft skills. Como assim, Jéssica? Que raios são soft skills? Soft skills nada mais são do que habilidades comportamentais. Habilidades comportamentais? Pois é, nem só de técnica vive um bom profissional. Para que você consiga galgar degraus e conquistar espaços no mercado de trabalho, você precisa ter habilidades comportamentais muito bem desenvolvidas. Como assim, habilidades comportamentais? Que tipo de habilidades comportamentais o mercado de trabalho pode esperar de um profissional? Posso citar algumas, como liderança, trabalho em equipe, senso crítico, saber resolver problemas, inteligência emocional, empatia, sim, proatividade,
Essas são só algumas das habilidades comportamentais que o mercado espera que você tenha. E que se você ainda não tem ou não sabe que tem, sugiro que você comece a pensar agora quais são os seus pontos fortes, quais são as habilidades comportamentais que você tem e que podem ser bem aproveitadas pelo mercado de trabalho. Não sei se você já ouviu falar, mas tem uma frase que diz assim: contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. Eu tenho certeza que você não quer ser demitido porque não tem um comportamento adequado ou pelo menos um comportamento esperado. Então, preste bastante atenção nas suas soft skills, na forma que você está se portando. Uma outra coisa que o mercado espera que você tenha, ele espera que você saiba se comunicar. Pois é. Comunicação é muito importante nas empresas e muitas vezes alguns problemas acontecem pela ausência dela. Então, você precisa estar preparado para saber escrever, saber se expressar, saber participar de reuniões, por exemplo, saber conversar, dar feedbacks. Nossa, quantas coisas são necessárias para que o mercado de trabalho te absorva, né? Pois é, eu sei. Mas a parte boa aqui, você está sabendo agora e aí você já pode começar a trabalhar hoje mesmo para conseguir todas essas habilidades que o mercado de trabalho espera de você. Uma outra coisa que o mercado de trabalho espera de você é qualificação. Pense comigo, o mercado de trabalho está em constante evolução. Então, se hoje nós temos 516 mil profissionais registrados, você concorda comigo que ter apenas um diploma não fará muita diferença para você? O mercado de trabalho quer que você esteja pronto para resolver os problemas que eles têm, para atender às necessidades dele. Então, você precisa também estar em constante evolução, tá? Protagonismo. Você já parou para pensar quem é o responsável pela sua carreira profissional? Pois é, o mercado de trabalho ele exige cada vez mais que os profissionais sejam protagonistas da sua própria trajetória. Mas Jéssica, o que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Protagonismo não é coisa de novela das 7? Não, pois é, não é, né? Protagonismo é você entender que você é o responsável pela sua evolução, que você não pode esperar que outra pessoa cuide para que você tenha sucesso. Você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, depende. E o que isso quer dizer em relação ao mercado de trabalho? O que é que o mercado de trabalho espera que você faça sendo protagonista? Ele espera que você esteja constantemente observando a sua carreira, recalculando rotas se forem necessário, mudando algumas coisas, buscando constantemente por evolução. Digo mais, o protagonismo ele é importante porque, pensa aqui comigo, lá no final da vida, quando você olhar para trás, se você não tiver conseguido realizar tudo o que queria, a quem você vai culpar? Vai culpar aquele chefe insuportável que te boicotava? Vai culpar aquele amigo invejoso que te prejudicava? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso é você mesmo. É por isso que é importante que você tenha ciência disso hoje. Você é o responsável pela sua evolução. E é por isso que você precisa tomar conta da sua carreira agora. E eu espero de coração que esses conselhos estejam te ajudando. Espero que você esteja anotando, esteja com papel e caneta na mão. E mais importante, espero que você reflita principalmente sobre esse ponto, porque vai fazer toda a diferença para que você consiga colocar todos os outros pontos, todas as outras informações que eu estou trazendo aqui em prática, tá bom? Tá bom, Jéssica, eu já entendi quais são as dificuldades da profissão, eu já entendi o que o mercado de trabalho exige de mim, eu já aprendi como superar essas dificuldades. Mas como vencer esses desafios e conquistar o mercado? Bom,
Eu anotei aqui algumas opções e a gente vai entendê-las de forma bem detalhada, para que quando sair daqui hoje você consiga colocar tudo em prática, tá? Vamos lá. 1. Esteja preparado para encarar as dificuldades. Não adianta só você saber que quão difícil é, o quão desafiador pode ser entrar no mercado de trabalho. Você precisa se preparar para isso. Ora, você não já sabe que você vai precisar de experiência profissional? Busque a experiência profissional que você precisa. Você não sabe que você vai precisar ter conhecimento técnico bem embasado? Busque o conhecimento técnico bem embasado. Por quê? Porque dessa forma, nada vai poder te pegar de surpresa. Por quê? Porque você já sabe e você já está pronto para encarar essas dificuldades. 2. Se antecipe ao que será exigido. Mas, Jéssica, como é que eu posso fazer para ficar pronto para o que vai ser exigido? Vamos lá. O que o mercado de trabalho exige de você? Você já sabe. Então, você se prepara para atender a essa exigência. Quando você vai a uma entrevista de emprego, você não se prepara? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Você precisa se antecipar. Se você está na faculdade, o assunto está desatualizado, já começa a se atualizar agora. Não espera chegar à necessidade, não espera perder uma oportunidade para poder correr atrás desse prejuízo. Se antecipe a ele. Se antecipe. Lembre, o mercado de trabalho é muito competitivo. Você precisa ter um diferencial. Encontre o seu. 3. Faça um plano de carreira. Ora, onde você quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Aí você pode me dizer, mas Jéssica, eu nem comecei, como é que eu vou saber onde eu quero chegar? Bom, eu te aconselho a ter pelo menos uma noção do que você quer estar fazendo em curto, médio e longo prazo. E por que isso é tão importante? É importante porque você precisa ter uma direção. Você precisa definir um objetivo para poder traçar um caminho para alcançar esse objetivo. Pode ser que no meio do caminho você não queira mais aquilo. Eu mesmo já mudei de ideia algumas vezes. Mas sempre me preparei e sempre tive um objetivo muito bem definido em mente. E isso facilitou que o meu caminho fosse mais fácil de ser trilhado, porque eu estava me preparando. Se fosse necessário mudar de ideia, tudo bem, não há problema em mudar de ideia. Você só não pode, ou pelo menos não deveria, ficar naquele modo do deixa a vida me levar e vamos ver no que vai dar, tá? 4. Esteja disposto a aprender constantemente. Não se apegue à ideia de que, mas eu estudei na faculdade de uma forma, por que eu preciso aprender de novo? Você precisa saber aprender, mas você também precisa saber desaprender com o que você aprendeu, para você conseguir evoluir. Eu, particularmente, tenho uma rotina de estudos bem feita. Eu tiro 1 hora por dia para estudar, temas que eu preciso me atualizar. Eu estudo lendo livro, ouvindo podcast, assistindo um vídeo. O importante é estar sempre aprendendo. Lembre, o mercado de trabalho está em evolução constante. Nós, enquanto profissionais, precisamos acompanhar essa evolução também, tá bom? Então, esteja disposto a aprender constantemente. Aprenda mais, melhor, mais e melhor, e aprenda rápido, tá bom? O mercado de trabalho vai reconhecer isso, tenha certeza. 5. Tenha ciência de que todo começo é difícil. Não adianta você olhar para um profissional que já está no mercado de trabalho há 10, 20, 15, 30 anos e pensar, caramba, e eu estou aqui ainda, como é difícil. Todo mundo começa do zero, ninguém começa do topo. Então você precisa ter ciência de que começar é difícil,
Pode ser demorado, mas é necessário. O caminho, a vida exige que a gente passe por algumas etapas. Esteja ciente disso, porque aí você sofre menos, tá? E tente não se comparar também. Quando a gente se compara às outras pessoas, o sentimento de frustração é muito maior e cai entre nós. Nada pior do que se sentir frustrada, não. 6. Mantenha uma rotina de atualização profissional. Eu citei várias situações onde você vai precisar estar se atualizando, buscando novas alternativas. Então, coloca isso na sua rotina. Separa um dia na semana, 1 hora por dia, o final de semana. Separa um tempo para buscar essa atualização que é tão necessária na nossa profissão, tá? 7. Desenvolva as suas soft skills. Será que você se conhece o suficiente para saber quais são as suas soft skills? Para saber quais são os seus pontos fortes? Para saber o que você precisa melhorar? Para saber o que já está bom o suficiente? Para saber explorar melhor o que você já tem de bom? Bom, você está vendo? O mercado de trabalho espera que você tenha soft skills muito bem desenvolvidas. Então, acho que está na hora de você parar um pouquinho e anotar e se conhecer bem para desenvolver novas soft skills, mas também para valorizar as que você já tem, tá bom? 8. Invista em networking. Jéssica, mas como é que a gente faz isso? Bom, tem várias formas de a gente fazer, mas eu vou dar aqui um conselho muito valioso. Quando você se aproximar de alguém porque quer fazer um networking, faça de forma genuína, não apenas porque alguém pode te oferecer algo em troca ou porque alguém pode te beneficiar de certa forma, porque isso não seria correto. Mas, de fato, é que você precisa sim ter boa relação com outros profissionais. Isso vai ser sim importante para a sua carreira. Networking pode te proporcionar grandes oportunidades. Eu, particularmente, iniciei meu networking bem cedo e posso dizer que, olha, já colhi bons frutos por ter conseguido fazer conexões com pessoas que me ajudaram, mas que eu também pude ajudar de alguma forma, e isso foi importante, sim, para minha carreira. 9. Converse com profissionais que já estão atuando no mercado. Tente alinhar algumas expectativas. Quais são os seus anseios? Quais são as dificuldades que aquele profissional já passou? E quais são os conselhos que ele pode te dar? É bom você ter essa ligação com a profissão por meio de outro profissional. Seja ele um professor, seja ele um chefe, seja ele um amigo, um familiar, se você tiver. Essa troca ela é muito importante para o seu crescimento pessoal e profissional. 10. Participe de eventos contábeis. Só é lembrado quem é visto, e com certeza você vai querer ser lembrado. Eu, particularmente, consegui diversas boas oportunidades participando de eventos contábeis. Então, eu aconselho fortemente que você participe também. Ter essa troca com profissionais que já estão na área, o ambiente profissional também, com certeza vai te ajudar a evoluir, tá bom? 11. Tenha um currículo com informações claras e destaque para os principais projetos e cursos realizados durante a sua formação. Ora, de nada vai adiantar se você fizer todos os outros passos, mas não conseguir expressar no currículo tudo que você pode fazer, tudo que você já fez, qual é a sua formação, quais são suas habilidades, quais são os seus pontos fortes. Então, quando parar para sentar para fazer o currículo, analise bem, tente colocar da forma mais clara possível as informações que podem te beneficiar, para quando um entrevistador for analisar seu currículo, ele consiga ter uma noção de quão preparado você está para aquele cargo, tá bom? Inclusive, em relação ao currículo, lá no final, eu vou dar algumas dicas de como você pode se preparar para uma entrevista de emprego. Eu acho que é bem relevante porque, às vezes, você
já sabe muita coisa, mas quando chega durante a entrevista você não consegue passar tudo que você sabe, você não consegue se expressar muito bem. Então eu vou dar algumas dicas de como você pode se preparar para a entrevista, tá bom? Fica aqui comigo. Ok, eu já te ensinei, já te mostrei aqui quais são as dificuldades. Já te ensinei o que o mercado de trabalho exige de você, como superar dificuldades. E agora eu quero te dar alguns conselhos profissionais que me ajudaram. Eu acho que pode te ajudar também. Anota aí. Foque no resultado que você traz e não nas atividades que você desenvolve. Como assim, Jéssica? Focar nos resultados e não nas atividades. Vamos pensar aqui comigo. Às vezes, nós temos algumas atividades que demandam muito tempo e muito esforço de nossa parte. Lembra quando eu falei sobre a evolução tecnológica? A vinda, a chegada da tecnologia da nossa profissão, no nosso dia a dia, vai nos ajudar com isso. Mas às vezes a gente tem algumas tarefas que são muito manuais, que levam muito tempo e a gente fica muito, cheio de coisas e acha que está trazendo muito resultado. Às vezes, não. Quando você está trabalhando e exercendo a profissão para que você seja valorizado, você precisa focar nos resultados que você faz. Atividades que você está fazendo hoje. Quais são os resultados que ele vai trazer para a empresa? Como ela vai beneficiar a empresa? É a partir dos resultados que somos valorizados. Então você precisa estar atento a isso, tá bom? Será que você está perdendo muito tempo com atividades que são muito manuais, mas que trazem poucos resultados? E outra atividade que poderia trazer um resultado maior está sendo deixada de lado porque você não tem tempo, né? Então, foco no resultado, sempre. Eu gosto muito desse. Faça sempre mais do que esperam de você. Isso é algo que eu pratico muito, mesmo, desde o início. E isso me ajudou de uma forma que eu não sei nem mensurar muito bem. Por quê? Eu sempre quis ser valorizada profissionalmente. Então eu sempre estive em busca disso. E eu pensava, eu preciso ter um diferencial. Qual é o diferencial? O diferencial é fazer sempre mais e melhor do que esperam. Porque, lembre aí, já somos 516 mil profissionais. Precisamos ter um diferencial. Se você faz mais do que esperam, a visão que as pessoas têm de você vai ser diferente. As pessoas, olha só, Jéssica está sempre superando as expectativas. Jéssica está sempre fazendo mais do que a gente pede. Então, aí você começa a crescer, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Tá? Isso é muito importante para a sua carreira profissional. 3. Lembre sempre de uma coisa. Eu falei aqui sobre o mercado ser muito competitivo, sobre muitos profissionais no mercado, sobre a dificuldade de entrar, mas uma coisa é certa. Sempre haverá espaço para quem é bom de verdade. Não tem nicho saturado para bons profissionais que fazem diferença, que exercem a sua profissão de forma primorosa. Queira ser esse profissional. Queira ser bom, mas tão bom que isso é inegável. E sempre, em qualquer situação, vai ter espaço para você. Eu garanto. 5. Seja amigo dos seus professores. Pois é, não sei se você percebeu, mas os seus professores são a ligação que você tem com a profissão que você escolheu. E outra coisa, professores são sempre solicitados para indicar outros alunos para ocupar cargos em empresas. Então, se tem um bom conselho que eu posso te dar hoje, principalmente se você está procurando uma oportunidade profissional, seja amigo dos seus professores. Eles, além de te ajudar de forma técnica, eles podem sim te ajudar a conquistar a sua primeira oportunidade. Tenha paciência. Pois é, o imediatismo é um problema para os jovens profissionais.
Porque o jovem sai da faculdade achando que já sabe tudo, que já vai sair exercendo a profissão e muitas vezes se sente frustrado quando o resultado demora um pouco mais a ser alcançado do que o planejado. Então, tenha um pouquinho de paciência, entenda que tem um processo a ser realizado, tem um fluxo a ser seguido. Pensando assim e conseguindo lidar com essa questão do imediatismo, você vai conseguir diminuir aquele sentimento de frustração, caso os resultados demorem um pouquinho mais a ser obtido, tá? Saiba que há um preço a se pagar. Quando você definir um objetivo que você quer alcançar, você precisa entender que para qualquer objetivo há um preço a ser pago. Por exemplo, se você quer ser um empresário de muito sucesso, há um preço a ser pago. Se você quer ser um contador de uma grande empresa, há um preço a ser pago. Se você quer ter um escritório, há um preço a ser pago. E você precisa ter ciência disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer obter os resultados, quer alcançar o objetivo, mas não quer pagar o preço que há para alcançar esse objetivo. Então, quando você traçar a sua meta, o seu objetivo, pare e pense, ora, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um profissional bem-sucedido, então eu não vou trabalhar apenas 8 horas por dia de segunda a sexta-feira. Eu vou precisar trabalhar mais, 14, 16 horas, finais de semana, feriado. Você entende? Isso você precisa ter em mente para que você também não ache que, não, tá tudo bem. Vou ficar aqui, vou trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, e vou alcançar o meu objetivo. E aí você não alcança e você fica, mas eu estou fazendo tudo o que devo. Talvez não esteja. Então, saiba disso. Quando você traçar um objetivo, você precisa calcular qual o preço que você vai pagar para alcançá-lo, ok? Saiba aproveitar as oportunidades que surgirem. A nossa profissão, ela nos oferece um leque enorme de opções. São diversas áreas em que a gente pode atuar. E nós, enquanto profissionais, precisamos estar preparados para aproveitar as oportunidades que surgirem. Como a gente faz isso, né? Como é que a gente aproveita essas oportunidades? Precisamos estar atentos, né? Sempre observando em volta. Precisamos estar atualizados também. Precisamos estar conectados. Tem toda uma questão para que, quando as oportunidades surgirem, você possa aproveitar. E a próxima dica é: saiba manusear ferramentas que vão facilitar o seu dia a dia. Você está se formando em contabilidade, quer atuar como um contador, é obrigatório que você saiba, por exemplo, Excel. É o mínimo. Você precisa facilitar o seu trabalho. Você precisa desenvolver bem a sua função. Excel é uma ferramenta básica. Mas além do Excel, tem aplicativos de gestão de tempo, tem Power BI, que hoje em dia já é solicitado também, que a gente saiba manusear. Tem, enfim, uma série, tem os sistemas contábeis que a gente precisa saber mexer. Então, ser um bom profissional dá trabalho, dá bastante trabalho, mas vale a pena. Você pode estar pensando, tá, mas quem é Jéssica? E como é que ela tem tanta certeza de que todas essas coisas que ela falou hoje poderão me ajudar a entrar no mercado de trabalho, a superar essas dificuldades e a conquistar o meu lugar no mundo? Bom, vou te contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou a primeira formada da minha família e também, assim como você, acreditei que o diploma resolveria os meus problemas e quando eu me formasse, eu seria uma profissional valorizada de imediato. A parte boa da história é que eu aprendi bem cedo de que a vida não funciona dessa forma. E já atuo no mercado contábil há 10 anos, desde o meu primeiro período na faculdade. E de lá pra cá tenho galgado
espaços tenham crescido. Hoje sou uma profissional estratégica na empresa em que trabalho e empreendo também. E todos esses conselhos que eu te dei aqui, todas essas informações que eu trouxe, me ajudaram a crescer na profissão, a conquistar o meu espaço. E eu tô aqui hoje, conversando com você. Além disso, eu espero muito que esses conselhos te ajudem a conquistar coisas e oportunidades e que te ajudem a crescer, porque me ajudaram, foram muito úteis. E ajudam bastante os meus seguidores também, que é onde eu compartilho, são as pessoas que eu compartilho a minha trajetória lá no meu perfil no Instagram, o Jovem Contadora. Eu, além já desse panorama geral todo de quando você está entrando no mercado de trabalho, das dificuldades e tal, agora eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de como você pode se preparar para uma entrevista de emprego. Porque não adianta ser um bom profissional, ter conteúdo técnico, tudo isso, se você não consegue passar da entrevista, não é mesmo? Então, continue anotando aí que eu separei aqui 6 dicas que podem te ajudar a passar de uma forma melhor por uma entrevista de emprego, tá? Primeiro de todas e uma das mais importantes. Ao se preparar para uma entrevista de emprego, faça bem o seu dever de casa. Jéssica, como é que eu vou fazer meu dever de casa? É simples, é mais simples do que parece. Estude sobre a empresa que você está indo fazer a entrevista. Estude sobre o negócio dela. Estude sobre o cargo e a vaga que você está indo ocupar. Se prepare tecnicamente, se prepare para possíveis perguntas que pode ter. Esteja lá por inteiro e com esse dever de casa feito. Seja pontual, pelo amor de Deus. Nada de chegar atrasado numa entrevista de emprego, né? Acho que poucas coisas seriam tão ruins quanto você perder o horário. Esteja bem vestido, óbvio que dentro do seu estilo e seu contexto, mas esteja com a roupa passada, tudo em ordem, nada de com roupa rasgada, nada com, né? Esteja bem vestido. 4. Mostre vontade de aprender. Nada de chegar lá desanimado ou já pensando que não vai conseguir passar, porque as pessoas sentem isso, né? Então, mostre a sua vontade de aprender, a sua vontade de conquistar aquela vaga, tá? Isso é importante. Pense em perguntas que podem ser feitas e se prepare para dar as melhores respostas, assim, valorizando os seus pontos fortes. Mais um conselho. Nada de quando perguntarem qual é o seu defeito, você dizer que é perfeccionista, tá? Nada é mais old school do que isso. Quando perguntarem quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, seja sempre honesto e transparente. Lembre que você pode estar iniciando uma relação e relações precisam ter confiança. Então, você não pode começar uma relação já mentindo, não é mesmo? Bom, foi isso que eu preparei hoje pra você, mas tenho mais um conselho pra te dar. Não adianta você só estudar, buscar informações em vários lugares se você não conseguir colocar em prática. Porque informação sem ação não vale de nada, você não vai chegar a lugar nenhum só sabendo. Você precisa colocar em prática. Se você anotou tudo que eu te disse aqui, comece a colocar em prática hoje. Eu te garanto que você vai obter resultados. E eu posso garantir, porque foi tudo isso que eu fiz. Eu espero ter ajudado e até a próxima.